Amados irmãos e amigos, primeiramente quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Bonifácio e trago uma palavra de Deus para você nessa oportunidade. Quero meditar na Bíblia Sagrada e convido você para abri-la ou para acessá-la em Marcos capítulo 6, do versículo 45 ao versículo 52, que diz sobre uma história incrível quando Jesus anda por sobre as águas do mar. Diz o texto, Marcos 6, 45 ao 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia as multidões. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não sabiam, ou porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Meus amados irmãos, nessa mensagem, que é uma mensagem missionária, é uma mensagem que mostra Jesus atendendo a multidão, é uma mensagem que fala do alcance do amado Redentor às pessoas carentes da sua palavra, da sua mensagem. Nós vimos nesse texto tão desafiador que mostra alguns acontecimentos marcantes, importantíssimos. Esse texto mostra Jesus ensinando a multidão, Jesus falando a palavra, a sua mensagem redentora para as multidões, para as pessoas. Meus amigos e meus irmãos, aqui nós encontramos Jesus. Ao terminar de pregar, de ensinar as pessoas, ele fica um pouco mais com elas para despedir-se delas. Depois disso, ele envia os seus discípulos que sigam à frente, que vá embora primeiro, enquanto ele fica despedindo as multidões, e imediatamente após fazer essa despedida, ele vai para o monte orar. Sozinho ele vai orar no monte. Então são muitas histórias, ou seja, são muitos acontecimentos nesse texto. Quando Jesus depois vai ao encontro dos discípulos, estavam apavorados, estavam com medo, e Jesus andando sobre as águas do mar, eles pensavam que ali era um fantasma. O livramento que Jesus trouxe para eles é um livramento incrível, porque os discípulos estavam enfrentando um vento bravio, uma fortíssima tempestade, e eles estavam com medo, correndo maior risco de naufrágio, quando Jesus chega para socorrê-los. Então esse texto, eu queria trazer para os irmãos, para os amados, essa palavra, e eu trago para nossa meditação, para nosso entendimento, o tema que fala sobre Jesus, quem nos dá a vitória. O tema dessa palavra é com Cristo é só vitória. Eu queria trazer nessa mensagem missionária, né? O supremo missionário que doou a sua vida para salvar as pessoas, para salvar o pobre pecador.
O missionário supremo, que é o próprio Deus que desceu da glória, que veio a esse mundo para dar a redenção para quem nele crê. Meus amados, nós vamos tirar lições preciosas, ensinamentos para cada um de nós dessa linda história bíblica que nos mostra Cristo despedindo do povo que veio até ele e revela o seu amor em ir em socorro de seus discípulos que estavam enfrentando essa terrível fúria no mar. Nós encontramos nesse texto que com Cristo é só vitória. A primeira marca desse texto, que nos diz que com Cristo é só vitória, quando encontramos que com Cristo somos acolhidos sempre. Somos acolhidos por Cristo Jesus. Por quê? Ele ensina, ele prega, ele atende o cansado e oprimido. Ele olha por aquela pessoa que precisa de estar vindo a ele, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui nesse momento, quando ele ensina a multidão, ele usou o seu tempo para pregar, para ensinar. E há um detalhe muito importante: o missionário por excelência, aquele que é supremo em todas as coisas. Um detalhe, uma lição importantíssima que nós tiramos desse texto, que eu quero que você fique atento. A primeira lição que você precisa ficar atento é que Jesus usou seu tempo para ouvir, ensinar, abençoar e falar com as pessoas. Após ele falar o seu sermão, fazer o grandioso milagre da multiplicação dos pães, quando cerca de 5.000 homens alimentaram dos pães multiplicados de forma sobrenatural, de forma milagrosa, de um milagre extraordinário realizado. Logo após esse trabalho do Senhor, logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele fazia o quê? Despedia as multidões. Gente, você sabe o que significa despedir as multidões? Aqui Jesus demonstra estar sem pressa, porque ele queria atender pessoas que estavam chegando a ele, ou que haviam estado com ele. Esse despedir multidões aqui é quando ele exerce seu ministério de escuta, de apoio, de acolhida. Ah, meu irmão, como você tem despedido as pessoas? Como você tem despedido as pessoas que deixam a sua presença, deixam o seu lar ou templo, quando vão embora para suas casas? As pessoas estavam saindo para suas casas, mas Jesus ali atendeu muitas pessoas daquela multidão. Jesus usou o seu tempo, parte de seu tempo para abençoar, para ajudar, para consolar, para motivar. E nós, e você? Nós temos dialogado, conversado, ouvido pessoas carentes de afeto, carentes de acolhimento? Nós vimos que muitas vezes vizinhos, colegas, irmãos da igreja, precisam dessa palavra de despedida, ou seja, uma palavra amiga, acolhedora. Você tem corrido atrás dos interesses materiais, você tem ocupado o seu tempo ou administrado o seu tempo, as suas oportunidades como? Hoje, na modernidade, assim como nos tempos de Jesus na terra, temos uma multidão aflita, cansada, confusa e triste, e que são como ovelhas que não têm pastor. Nesse texto, nós encontramos a acolhida de Jesus, gastando tempo para conversar, para abençoar, para curar, para libertar pessoas.
e você e eu, como missionários que somos, temos gastado tempo para ouvir as pessoas, para abençoar pessoas, para falar do amor de Deus para as pessoas, para falar da esperança que há da salvação eterna, que há o caminho da salvação que está só em Cristo. Como você tem gasto o seu tempo, meu amado irmão, meu amado amigo? Como você tem usado o seu tempo precioso que você tem? É para cumprimentar e falar com as pessoas? Despedir a multidão aqui, meu amado irmão, não é só falar oi, olá, tchau, 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 vai em paz, vai com Deus. Não, o judeu, o povo daquela época, as pessoas gastavam um pouco de tempo para conversar, para falar, para abençoar, para que essa pessoa fosse animada para sua casa com palavras de vida. Como você tem despedido as pessoas? Com palavras de ânimo, de coragem, de fé, de cura, de bênção, ou de desânimo, ou de maldição, de tristeza, de derrota? Cuidado, você foi chamado para ser um missionário, você é um abençoador de vidas. Esse é um grande ensino que temos nesse texto. Despedir as multidões, porque com Jesus só é vitória. É uma vitória no acolhimento, na prestação de tempo, né? Prestação de atenção àquele que precisa. Vamos fazer isso, amado? Segunda lição desse texto, importantíssima, fundamental, essencial, que Jesus traz para você e para mim, que traz para nós hoje, é que em Jesus somos abençoados pela oração. Olha o que ele fez depois de multiplicar tantos pães, que cerca de 5.000 homens comeram dos pães. Vamos dizer que além de 5.000 homens, mulheres e crianças, então talvez mais de 10.000 pessoas se alimentaram daqueles pães. E Jesus sabe o que faz? Ele ocupou o seu tempo em oração. Ele ocupou o seu tempo em comunhão com o Pai Celestial. Diz o texto que, tendo despedido, subiu ao monte para orar. Tendo despedido as multidões, ele subiu ao templo para orar, para falar com o Pai Celestial, para recarregar as suas energias espirituais, no sentido que ele era homem perfeito, e para dar exemplo para você e para mim. Exemplo de vida, exemplo para que nós também possamos tirar tempo para a oração. Ele ocupou seu tempo pedindo ao Pai, conforme vimos em João 14,16. Ele ocupou seu tempo orando, pedindo, agradecendo, se enchendo da graça, da autoridade que ele tinha para abençoar vidas. Subiu ao monte para orar. Orando de madrugada, em lugar secreto, conforme Marcos 1,35, mostra também lá no capítulo 1 aqui de Marcos 35, diz que, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Tendo se levantado para alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Muitas vezes nós saímos alta madrugada para o trabalho, para a viagem, para o lazer, para ir ao hospital, para ir ao médico. Saímos alta madrugada para ir à nossa fazenda, para ir ocupar com o nosso trabalho, mas quantas madrugadas nós temos saído para orar, para buscar o Senhor, exemplo do nosso amado Redentor? Olha que exemplo, olha que ensino para nós. Com Cristo só é vitória, vitória na oração. Somos abençoados por Cristo na oração. Orando de madrugada, Ele nos orienta a buscar o reino de Deus Pai em primeiro lugar. Ele nos orienta a buscar o nosso Pai em primeiro lugar. É um desafio para você e para mim, buscar o Senhor de manhã, buscar o Senhor pela madrugada, buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo, ocupar nosso tempo nos cultos de orações, reunião de oração, com mais pessoas, com mais fervor, com mais ânimo, com mais avivamento, com mais presença do Espírito Santo, com mais fé, com mais ousadia, com mais esperança, com mais alegria, sabendo que o Senhor está presente conosco. Aleluia!
Ah, meus amados, esse texto é muito rico, muitas lições nós tiramos dessa história de Jesus ao despedir da multidão e ao atender os discípulos em seus apuros, em seus medos, em seus perigos. Terceira lição que nós tiramos desse texto, entre várias, é que somos alcançados pelo socorro de Cristo. Com Cristo é só vitória, porque somos alcançados pelo socorro de Jesus. Com Cristo é só vitória, meu irmão. Ele veio ao encontro dos seus discípulos. Ele chegou no momento de perigo e de grande ameaça, porque Jesus nunca chega atrasado. Ele chegou no momento de grande urgência e necessidade dos seus discípulos, porque ele não chega atrasado, mas ele chega na hora certa para abençoar, para ajudar, para perdoar, para curar, para salvar, para abençoar, para libertar o oprimido do pecado e das forças do diabo. Ele veio para redimir e transformar o homem. Ele chega na hora certa para salvar o pobre pecador. Ele repreende a fúria do mar, porque quando ele entra no barco, o mar se acalma. Chegou para ajudar quando os seus discípulos estavam sozinhos. Eles estavam enfrentando a fúria do mar. Grandes ventos e tempestades estavam vindo contra eles. Ah, meus irmãos, sabe um detalhe aqui? Os discípulos estavam sozinhos, enfrentando o mar, a fúria do mar sozinhos. Essa é uma grande lição para nós. Não enfrente o inimigo sozinho. Quando o inimigo bater na sua porta, convide Jesus para atender a porta da sua casa, da sua vida. Não enfrente o inimigo sozinho, mas vá na companhia de Cristo. Olha, esse é um grande perigo. Achando que eu posso, que você pode, que podemos sozinho, vamos viajar, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos construir, vamos descansar, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer muita coisa, vamos louvar, vamos pregar, mas sem a companhia de Jesus. Isso não dá, isso não funciona. Se tentarmos enfrentar a fúria do mundo e seus ardis sozinhos, com certeza iremos naufragar. Precisamos sempre contar com a ajuda e o socorro do Senhor para realizarmos a obra do Senhor enquanto é dia, enquanto é tempo. E o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor não nos deixou sozinhos. Ele disse que o Espírito Santo viria, Ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco, a companhia do Espírito Santo para nos orientar, fortalecer, fortificar e nos capacitar para realizar a obra dEle. Aleluia! O socorro do Senhor chegou na hora certa. Não tente, irmão. Mais uma vez eu quero enfatizar, quero repetir, quero enfatizar para você. Não tente trabalhar, caminhar, brincar, festejar, estudar, viajar sozinho. Não! Vá na companhia do Espírito Santo contigo. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, está conosco. Pois com Ele seremos vitoriosos. Nele somos mais que vitoriosos. A presença de Cristo conosco nos capacita a sermos abençoados, vitoriosos. Com Cristo é só vitória. Com Cristo é só vitória. Vimos desse texto aqui. Olha o que ele já tinha feito antes de olharmos esse texto. Multiplicar, né? Pães e peixes. Olha que tinha apenas 5 pães e 2 peixes. E logo após a oração do Senhor, multiplicou para milhares de pessoas comerem e acabarem com a sua fome. Nesse texto temos muitas lições e mais uma, a quarta lição que eu quero trazer para você, meu amado irmão e amigo, que está comigo ouvindo essa palavra, vibrando com a palavra de Deus, que é a palavra viva e eficaz. Nós, com Cristo, é só vitória, porque recebemos o encorajamento constante. Com Cristo nós somos encorajados, somos motivados. Com Cristo, finalmente, somos vitoriosos. A vitória é plena.
Vimos nesse texto palavras de ânimo e encorajamento diante dos desafios missionários que as pessoas precisavam, o desafio imediato. Nós vimos antes que era alimentar a multidão e agora o livramento dos discípulos da fúria do mar. Jesus diz: tem de bom ânimo, palavra de encorajamento. Palavra de vitória, tem de bom ânimo. Não desanimem, não desistem, não desesperem, sigam em frente. O Senhor tem palavra de ânimo. Nós encontramos isso várias vezes na Bíblia. Palavras de estímulo, palavras de vitória. Uma das palavras mais conhecidas e mais faladas e que devemos relembrar sempre é lá de Josué 1, 7 a 9, né? Olha que coisa linda, olha que palavra de ânimo do próprio Deus para Josué. Amados, Jesus declara que era Ele, sou eu, não é um fantasma, não. Ele declara para os seus discípulos que era Ele que estava ali para socorrê-los. Não era imaginação, não era uma imagem de fantasma, não era uma aparência esquisita, invisível, não, era a presença do Senhor com os discípulos. E Jesus diz, sou eu. Ao dizer isso, ele diz que o que quer dizer sou eu para os discípulos? É uma palavra de motivação, de verdade, de livramento, de vitória. Jesus diz para cada um de nós até hoje, nos dias presentes, que Ele está conosco através do Espírito Santo. Ele diz na sua palavra, diz para você, meu irmão, sou eu, sou onipotente, onisciente, onipresente, sou teu provedor, Salmo 23, 1. Sou o caminho, a verdade e a vida. Sou a porta, João 10, 9. Sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, João capítulo 10. Sou a luz do mundo. Sou o cabeça da igreja, conforme Efésios capítulo 5. Portanto, amado irmão, ao realizar a obra missionária de nosso Deus, não precisamos ter medo das tempestades, das guerras, das mudanças climáticas, do desemprego, do ateísmo, das doenças, da fome, da tristeza e da morte, porque temos o Onipotente, temos a companhia do Senhor conosco. Ele não nos desamparou e não nos desampara. Ele está presente conosco e continuará até o arrebatamento da igreja. Ele continua ajudando, continua perdoando, continua salvando, continua dando a vitória, porque em Cristo só temos vitória. A presença de Cristo causou espanto para os discípulos. Porém, que você não fique espantado com a doce presença de Cristo em sua vida. Não fique espantado com o sobrenatural na sua vida. Sabe por que nós ficamos espantados quando algo sobrenatural acontece? É porque estamos muito acostumados com o natural, com a mesmice, com a rotina, com as coisas que são comuns a todos os homens. Coisas comuns a todos os homens, aos ateus, aos de outras religiões, quem não crê na Bíblia, quem não crê na palavra, quem não obedece ao Senhor, também vive as coisas naturais, as coisas naturais da vida, todos os homens e mulheres vivem. Agora o sobrenatural do Pai, que vem para você, que vem como um livramento, que vem como um milagre, isso só aquele que crê no Senhor Jesus. A salvação, o sobrenatural da salvação vem para aquele que crê. E não fique espantado com o sobrenatural. Isso é dado pelo Senhor, isso vem do Pai, isso vem de Deus. Ele te ama de verdade. Por isso, Ele dá o livramento e a vitória. Aleluia. Amados, quero concluir dizendo que diante dessa passagem bíblica, desse relato tão incrível, da ação de Cristo para com a multidão e para com seus discípulos, apoiando, abençoando, conversando, ocupando o seu tempo precioso, assistindo e ajudando o povo carente.
E ali ele fez sem esquecer de ir socorrer os seus discípulos que estavam enfrentando a fúria do mar. Que aprendamos a praticar nossa vida cristã com os ensinos de Cristo, com o exemplo dele. Que assim vivamos também ocupados em abençoar vidas, em levar esperança através da palavra de Deus, e que fiquemos confortados, consolados, vivificados pelo poder de Deus. Que o Senhor abençoe, que nós aprendamos com a palavra de Deus essas ricas mensagens e palavras para nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Receba essa palavra do seu amigo, pastor Bonifácio. Sou pregador, sou conferencista, ministro a palavra de Deus, ministro a palavra de Deus nas várias igrejas, ministérios ao redor do estado de São Paulo, de outros estados, de outros lugares, também aberto para viagens fora do país. Estamos abertos para receber convites, para pregar, levar as boas novas do Evangelho. Ser missionário no sentido de levar uma mensagem de esperança, de vitória, que só existe na pessoa de Jesus. Receba meu abraço e até a próxima palavra, em nome de Jesus. Tá bom? Fique com a paz do Senhor, hoje e sempre. Amém.